Você já parou para pensar se o maior predador que já existiu nos oceanos pode estar escondido bem debaixo dos nossos narizes? Calma! Não estou falando de tubarões brancos ou baleias assassinas. Estamos falando do Megalodon, o lendário tubarão gigante que governou os mares há milhões de anos. Ele era tão grande que um ônibus escolar seria pequeno ao lado dele. Mas será que ele realmente foi extinto? Ou será que há uma chance, por menor que seja, menos de que o monstro ainda esteja lá fora, escondido nas profundezas inexploradas do oceano? Nesse vídeo vamos mergulhar a fundo sem trocadilhos em fatos, teorias e polêmicas que vão explodir sua mente. Você vai descobrir o que sabemos sobre essa criatura incrível e, quem sabe, sair daqui com uma opinião completamente diferente. Agora que estamos aquecidos, vamos falar sobre quem foi esse gigante que deixa até o tubarão branco no chinelo. O Megalodon é conhecido como o maior predador que já existiu na Terra. Estima-se que ele podia chegar a incríveis 18 metros de comprimento. E isso é no mínimo. Imagine uma criatura com dentes do tamanho de sua mão e uma mordida capaz de esmagar ossos de baleias como se fossem biscoitos. Mas o que fazia dele um predador tão eficiente? Primeiro, ele era rápido. Por mais que fosse um gigante, ele tinha um corpo aerodinâmico que o tornava ágil na água. Segundo, sua mandíbula monstruosa não deixava chances para as presas. Estudos mostram que a força de sua mordida era equivalente a 10 vezes a de um grande tubarão branco. Além disso, ele era o rei absoluto dos oceanos. Baleias, golfinhos, outros tubarões. Nada escapava do cardápio. Os fósseis encontrados, principalmente dentes, são as provas mais sólidas que temos da existência desse predador lendário. Aliás, se você já viu um desses dentes gigantes em museus ou fotos, sabe do que estou falando. Mas, se o Megalodon era tão poderoso, o que aconteceu com ele? Como uma criatura dessas simplesmente some? É aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Se o Megalodon era o predador supremo dos oceanos, por que ele desapareceu? Bem, a resposta não é tão simples. A maioria dos cientistas acredita que ele foi vítima de um jogo cruel chamado evolução. Por volta de 3,6 milhões de anos atrás, o planeta passou por mudanças climáticas brutais. O aquecimento global daquela época, sim, já acontecia antes, fez os níveis do mar baixarem e alterou drasticamente o habitat oceânico. Com menos espaço para nadar e menos comida disponível, a sobrevivência ficou complicada, até mesmo para o maior predador do planeta. E tem mais. Surgiram novos competidores, como os primeiros tubarões brancos e orcas. Esses caçadores mais rápidos e adaptáveis começaram a dominar os mares, deixando o Megalodon em desvantagem. Mas aqui está o ponto interessante. Nós nunca encontramos fósseis recentes do Megalodon. Todos os restos mortais datam de milhões de anos atrás. É por isso que a ciência diz que ele está extinto. Isso não impediu algumas pessoas de acreditar que ele pode estar escondido nas profundezas inexploradas do oceano. Esse mistério é o que mantém o Megalodon vivo na imaginação coletiva menos, e o que nos leva ao próximo capítulo. As teorias mais polêmicas sobre sua possível sobrevivência. Agora chegamos na parte que todo mundo adora. As teorias malucas e polêmicas sobre o Megalodon ainda estar vivo. Antes de descartá-las como delírios de internet, vamos dar uma olhada no que alimenta essa crença. Primeiro, existe o argumento do desconhecido. ¿Sabia que exploramos menos de 20% dos oceanos? Isso significa que mais de 80% das profundezas continuam sendo um mistério absoluto. Quem garante que não existem criaturas gigantes escondidas lá embaixo, fora do alcance de nossos sonares e câmeras submarinas? Afinal, se descobrimos espécies novas regularmente, por que não o Megalodon? Depois, temos os relatos de avistamentos. Pescadores e marinheiros ao redor do mundo juram ter visto algo enorme nas águas.
Um caso famoso aconteceu nos anos 90, quando um sonar captou uma criatura gigantesca nadando nas profundezas próximas ao Japão. O tamanho estimado ultrapassava qualquer tubarão conhecido. Será coincidência? E aí vem a cultura pop, que dá um empurrãozinho nessa narrativa. Documentários sensacionalistas, como aquele famoso do Discovery Channel, mostram sombras e objetos que poderiam ser o Megalodon. Essas evidências alimentam a imaginação de milhões, mesmo sem provas sólidas. Mas há um detalhe importante. A ciência ainda não encontrou nenhum registro recente de dentes, ossos ou qualquer outro traço físico do Megalodon. E se ele estivesse vivo, certamente precisaríamos de muito mais presas para sustentar uma criatura tão grande. Então, por que não vemos baleias ou outras espécies desaparecendo misteriosamente em grande escala? Por outro lado, é fascinante pensar no que pode estar escondido. Recentemente, por exemplo, cientistas descobriram espécies como o tubarão-duende e a lula colossal em áreas remotas do oceano. Criaturas que pareciam coisas de ficção. Esses achados alimentam a ideia de que sim, o oceano ainda guarda muitos segredos. Por mais que não existam evidências concretas, essas teorias nos fazem questionar. Será que sabemos tanto assim sobre o nosso próprio planeta? E, se não sabemos, por que seria impossível que o Megalodon ainda estivesse por aí? Agora que exploramos as teorias, é hora de dar um passo atrás e olhar para a ciência moderna. O que ela tem a dizer sobre tudo isso? Se tem uma coisa que aprendemos com a ciência, é que o oceano profundo é tão misterioso quanto o espaço sideral. Mesmo com tecnologias modernas, como sonares avançados e submersíveis robóticos, ainda estamos engatinhando no conhecimento sobre os abismos marinhos. E é aí que entra o fascínio pelo Megalodon. Ele representa o desconhecido. Mas o que a ciência tem a dizer sobre sua possível existência? De um lado, especialistas são claros. A falta de evidências físicas recentes praticamente elimina a chance de que esse gigante ainda nade por aí. Fossilização não é algo raro para criaturas marinhas, especialmente aquelas do tamanho de um megalodon. Se ele estivesse vivo, seria razoável encontrar dentes ou carcaças menos, mas nada disso apareceu até agora. Por outro lado, a ciência também nos lembra de que os oceanos são incrivelmente vastos e pouco explorados. Descobertas recentes, como a lula colossal e o tubarão frade de boca larga, mostram que criaturas gigantes podem passar despercebidas por séculos. Além disso, as condições extremas das profundezas, como pressão e falta de luz, tornam esses ambientes quase inacessíveis para nós. E não podemos ignorar a evolução. Mesmo que o Megalodon tivesse sobrevivido de alguma forma, ele provavelmente teria que se adaptar drasticamente para viver nas profundezas. Isso significaria mudanças em sua dieta, comportamento e até no tamanho, o que o tornaria muito diferente do gigante que conhecemos pelos fósseis. No final, a ciência moderna reforça a ideia de que o Megalodon é mais um mito do que uma realidade, mas ao mesmo tempo mantém a porta aberta para a possibilidade de descobertas surpreendentes no futuro. Afinal, quanto mais aprendemos sobre o oceano, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. E é exatamente isso que nos leva à pergunta final. Por que somos tão obcecados por essa criatura? Vamos mergulhar fundo na psicologia humana e descobrir o que torna o Megalodon tão irresistível. Por que, mesmo sem provas concretas, o Megalodon ainda ocupa tanto espaço na nossa imaginação? A resposta não está apenas na biologia ou na ciência, mas na psicologia humana. Desde os primórdios, o ser humano tem uma tendência quase instintiva de se fascinar pelo monstruoso, pelo que é grande e assustador. Não é à toa que criaturas mitológicas, como dragões e gigantes, estão presentes em quase todas as culturas. O Megalodon é o perfeito exemplo moderno dessa obsessão. Ele representa o medo primal,
A ideia de que há algo maior, mais forte, mais perigoso do que nós, escondido em um ambiente que não dominamos. Os oceanos, com suas profundezas inexploradas e misteriosas, servem como cenário ideal para esses medos. O megalodon, com sua força e tamanho inimagináveis, simboliza o que nossa mente, por mais racional que seja, ainda não consegue controlar. Além disso, ele é um símbolo de mistério. Assim como as grandes pirâmides do Egito ou os círculos nas plantações, o megalodon carrega consigo a ideia de algo que está além do nosso alcance de compreensão. E, quanto mais misterioso algo é, mais nossa curiosidade é despertada. A ausência de evidências claras faz com que nossa imaginação floresça. Nós queremos acreditar, não porque temos provas, mas porque isso alimenta uma parte de nós que adora um bom enigma. Esse fascínio também está ligado ao prazer do desconhecido. Em filmes, documentários e livros, o megalodon não é apenas uma criatura, mas uma metáfora para o que não podemos controlar. E quando ele aparece na tela, seja em um filme de terror ou em um documentário de mistério, nós, como espectadores, não podemos deixar de olhar. O medo e a fascinação são dois sentimentos que, quando combinados, criam uma fórmula poderosa para prender nossa atenção. Então, mesmo que o megalodon não esteja realmente nadando por aí, sua existência simbólica é mais forte do que nunca. E ao longo dos anos, ele se tornou um ícone pop, uma lenda viva, que se alimenta de nossa própria curiosidade e medo. E enquanto o megalodon continua a assombrar nossa imaginação, a grande questão permanece. Se ele não está mais por aí, o que nos impede de explorar o que realmente está escondido nos oceanos profundos? O megalodon, seja ele real ou uma lenda, deixou uma marca indelével na nossa cultura e no imaginário coletivo. Sua história nos lembra de como o desconhecido pode ser poderoso, como as coisas que não compreendemos totalmente tendem a nos fascinar e assustar ao mesmo tempo. A ideia de que uma criatura tão imensa e formidável poderia ter existido, e quem sabe até ainda existir, é um mistério que continuará a nos intrigar por muito tempo. Mas, além das teorias e especulações, o legado do megalodon nos ensina uma lição importante. Os oceanos ainda são vastos, misteriosos e repletos de segredos não revelados. Mesmo com os avanços da ciência, a maioria dos oceanos continua intocada. E quem sabe quantas outras criaturas extraordinárias ainda aguardam para ser descobertas. O megalodon, mesmo não estando mais entre nós, faz parte de uma narrativa muito maior, menos a busca incessante pelo desconhecido. E, enquanto a curiosidade humana continuar, ele será sempre uma lembrança de que há muito mais em nosso planeta do que podemos ver ou compreender. E quem sabe, o que ainda está escondido nas profundezas. O mistério dos oceanos nunca vai perder seu poder de fascinar.